seja F, K é uma extensão de corpos, um conjunto alfa I, com I em I, dentro de K, é dito algebricamente independente. Se a aplicação de f de xi com I em I para K, que leva xi em alfa I, é injetiva. Aqui nessa definição, para um conjunto I qualquer, fxi com I em I é o anel de polinômios. É o anel de polinômios com possíveis infinitas variáveis. Não? Esse conjunto I pode ser infinito, porém cada polinômio tem um conjunto finito, utiliza um conjunto finito de variáveis. Tá? Mesmo o I sendo infinito, warning, mesmo se o I pode ser infinito, cada polinômio utiliza um conjunto finito de variáveis. Então, um conjunto de elementos do corpo K é algebricamente independente sobre F se entre eles não existe, para qualquer subconjunto finito deles, não existe nenhuma relação algébrica satisfeita por eles. Nenhum polinômio que tem zeros naqueles valores. Tá? Se o conjunto I for finito, então é fácil descrever diretamente. Não existe um polinômio irredutível que vale zero naqueles elementos. Então, no caso que eu tenha uma extensão algebricamente independente, então passando o anel de frações desse lado, se eu dou a definição f de xi com I em I é o anel de frações, é o corpo de frações. De f de xi. Então, se os alfa i's são algebricamente independentes, então a extensão f de alfa I, talvez seja melhor escrever assim. F está aqui dentro, esse aqui está dentro de K, e esse aqui é isomorfo ao anel de frações, ou corpo de frações desse anel, que é f de alfa I. Quando tínhamos um elemento que era transcendente, era uma coisa que já provamos. Se o conjunto I tem só um elemento, a gente já provou que é a mesma prova, que a extensão é isomorfa ao anel abstrato, ao anel abstrato de funções racionais, em uma variável. Agora é para várias variáveis. Então, é fácil ver se uma extensão é transcendente
quando vocês agregam uma variável. Era simplesmente ver se satisfaz a variável que estou agregando satisfaz uma extensão, uma equação ou não. Mas se você pegar, por exemplo, pode pegar f, uma extensão f em K, e dois elementos alfa e beta que estão em K, ambos deles transcendentes sobre f. Então o jeito então que essa extensão f alfa é isomorfo a f de x e esse é isomorfo a f de beta. Então, são transcendentais. Então esses dois corpos estão dentro de K. Por definição, são os corpos menores que têm o alfa ou que têm o beta. Cada um deles são isomorfo a f de x. O que não fica claro é a pergunta se f de alfa beta é isomorfo a f de x y. Tá? O anel de frações do anel de polinômios em duas variáveis. E isso aqui não... Isso depende do alfa e do beta. E a relação entre eles dois para ver se esse isomorfismo acontece é se alfa e beta são transcendentalmente, algebricamente independentes. O exemplo canônico é pegar f sendo o anel Q, o corpo Q, K sendo o corpo dos números reais, alfa sendo o número π e beta sendo a raiz quadrada de π. Então, ambos são transcendentes sobre Q, mas certamente, ou seja, que esses dois são isomorfos a esse anel, mas certamente esse aqui é falso, porque o beta e o alfa satisfazem uma equação que é beta ao quadrado menos alfa igual a zero. Portanto, esse é um polinômio em duas variáveis e esse morfismo não é injetivo. Um exercício é pensar se π e E dentro de R são algebricamente independentes sobre Q. Se vocês resolverem, talvez peguem uma medalha Fields. Não sei se dá para medalha Fields, mas é um problema aberto. Bom, então, dado um corpo qualquer, e esse é o primeiro teorema que vamos provar hoje, então, definição, dada uma extensão de corpos, F em K, uma base de transcendência isso eu não faço ideia. Talvez seja uma coisa assim e... É assim que se escreve? Ou existe a palavra sequer? Tá bem? Fantástico. Então, seja F uma base de transcendência B consiste de um subconjunto de elementos B em K. Então, que a extensão F é algebricamente independente. Sobre F. Então, que a extensão F, eu tenho F de B, e eu tenho aqui K, e essa extensão é algébrica.
estou utilizando a notação para qualquer conjunto B em K, conjunto, estou utilizando F de B como o menor subcorpo de K que contém F e B. Tá? Então, se vocês me dão um subconjunto de K com todos os elementos algebricamente independentes, e tal que o K pode não ser algébrico sobre o F, mas se o K é algébrico sobre esse corpo, eu vou chamar esse conjunto B como uma base de transcendência para essa extensão. E o teorema importante é que bases existem e têm a mesma cardinalidade. Tá? Então, o teorema, ou talvez antes desse teorema eu vou dar uma definição aqui. Definição: uma extensão é dita it's pure transcendence. De transcendência pura não faz sentido. Alguém que me dê um nome. Ou puramente transcendental. Tá, eu gostaria de dizer que é só transcendente. Mas não sei as palavras em português. Eu acho que deve ser puramente transcendental. Sim. F é isomorfo, se K é isomorfo a esse anel. Para algum conjunto algebricamente independente, B dentro de K. Então, se o corpo é o corpo de funções racionais em um anel, em um conjunto de variáveis, eu vou chamar de extensão puramente transcendental. Bom, então, teorema. Dado F em K uma extensão, então A existe B em K uma base de transcendência, e B, dada duas bases B e B', duas bases, existe uma bijeção. A cardinalidade de B é igual à cardinalidade de B'. Então, só de olhar aquele teorema, se vocês fizeram álgebra linear, tem que saber que esse teorema não pode ser trivial. Dado um espaço vetorial sobre um corpo, A, existe uma base, B, dado duas bases, tem a mesma cardinalidade. Parece o mesmo tipo de teorema. E para provar que existe uma base de espaços vetoriais, é altamente não trivial, precisa o lema de Zohar. Então, a gente já sabe que vamos ter que precisar o axioma da escolha para esse tipo de teorema. Quando vocês olham esse tipo de teorema, precisa o axioma da escolha e talvez seja a minha definição de um problema que não é trivial. Bom, por boa sorte para a gente, vamos provar que existem primeiro as bases. Então, a boa sorte é que temos um conjunto óbvio onde procurar por aquelas bases. Então vamos provar uma coisa mais forte do que o teorema em si. Vamos provar o seguinte claim, que seja A um subconjunto de K, que seja algebricamente independente. Por exemplo, pode ser um conjunto vazio. E seja G um conjunto de K contendo A que gere o G, ou seja, que F de G
seja igual ao K. É um conjunto de geradores de K, só que eu vou pedir que contenha o conjunto A. Esse cara sempre existe. K, por exemplo. Um conjunto tal. O A, vou pedir que seja algebricamente independente. Então, o claim é que existe um conjunto, uma base de transcendência B contendo A. Ou seja, que se vocês me dão um conjunto de vetores linearmente independentes num espaço vetorial, vocês podem estender para uma base. Esse é o análogo. Se vocês me dão um conjunto de elementos em um corpo que são algebricamente independentes, vocês podem estender esse conjunto para uma base de transcendência de extensão. Só que a gente está trocando independência linear por independência algébrica. Vocês fizeram esse tipo de coisas em álgebra 1 com o Eduardo? Ah, tá. Então, posso continuar devagar. Ainda mais devagar, porque só preparei 2 teoremas para hoje. Bom, então vamos provar esse claim. Mas, então, a gente pega o conjunto B, vai ser o conjunto de subconjuntos essencialmente com essa propriedade de subconjuntos de G, tal que o B contém o A e o B seja algebricamente independente. Esse B não é vazio, pois o A pertence a B. O A contém A e é algebricamente independente. Comecei com essa citação. Esse conjunto de subconjuntos de G é ordenado pela inclusão. Vocês me dão 2 conjuntos, tá? Posso ver se um está dentro do outro ou não. E é fechado pelo limite. Se vocês me dão uma coleção totalmente ordenada, então a união desses caras está em B. Então vamos provar esse claim agora. Então vamos chamar essa união, sei lá, B0. Talvez B0 é ruim. Vamos chamar de Bellini. Então, certamente A pertence está incluído em tudo BI para tudo I. Isso implica que A está incluído em Bellini. Pronto, era a união de todos. Então, a primeira parte está, cada um dos BI está incluído em G, que é fixo. Então, isso implica que o B' está incluído em G, que é fixo. Essa é a parte fácil. O problema é provar agora que o B é algebricamente, o B' é algebricamente independente. Isso que está faltando. Mas, o que acontece se eu pego um conjunto alfa 1 até alfa n? É um conjunto finito. As relações de equivalência, de dependência algébrica, era uma equação polinomial para um conjunto finito de elementos. O polinômio só utiliza um conjunto finito de variáveis que sejam algebricamente dependentes. Esses caras estão em Bellini, algebricamente dependentes, ou seja, estão no núcleo da aplicação de polinômios em K. Mas então, todos eles são um conjunto finito. Existe um I tal que
todos eles, alfa 1 até alfa n, está incluído em BI. Um conjunto finito, estou pegando a união de todos eles. Tá? Mas então, eles são algebricamente dependentes em BI. Que é absurdo. São algebricamente dependentes em BI. Isso é absurdo. Então, isso não pode acontecer. Não posso ter um conjunto algebricamente dependentes em B'. Portanto, B' pertence a B. Então, estou na situação de ter um conjunto ordenado e para toda a sequência totalmente ordenada, o limite está no meu conjunto. Então, posso utilizar o lema de Zorn. E o lema de Zorn garante que existe um maximal. Então, o lema de Zorn garante, implica que existe algum B0 em B. Posso fazer B em B maximal. Para a inclusão. Então, esse vai ser o candidato para ser a base de transcendência. Então, vamos provar que é uma base de transcendência. Então, vamos à definição de que é uma base de transcendência. Uma base de transcendência é um subconjunto do meu corpo, tá? Estou num subconjunto do meu corpo, algebricamente independente. Eu construí, por definição, aquele B é algebricamente independente. E o único que está faltando é provar que a extensão K sobre FB é algébrica. Tá? Então, eu quero ver que eu já construí F dentro de F de B e eu quero ver que esse está dentro de K e eu quero ver que essa extensão é algébrica. Isso que está faltando. Mas agora utilizemos que o K é o F de G. Se essa extensão não for algébrica, então existe, se não for, sim, K sobre F de B não for algébrica, então existe um elemento B em G, tal que B é transcendente sobre F de B. Se todos esses caras de G foram algébricos sobre F de B, então esse cara seria algébrico sobre F de B. E esse é o K sobre F de B. Então vamos supor, pelo contrário, que algum elemento deles, G, dos geradores, não é algébrico, então é transcendente. E eu estou precisando fazer que devo pegar um elemento de G. Por quê? Porque então agora, se está o elemento B, então olhem para B, união B. E esse é um conjunto que está em B e é maior estrito que B. Então, está em B por quê? Tem um elemento transcendente. Então, não pode satisfazer nenhuma equação polinomial com os caras que estavam em B. Pelo tanto, esse conjunto ainda é algebricamente independente. Então, isso prova A. Lembrem a seguinte observação. Você provou A, meu B é maximal. É um conjunto que é uma base de transcendência. Mas lembrem a observação seguinte, que é a gente utilizou fortemente que temos um conjunto de geradores e que meu conjunto é uma situação típica para utilizar o axioma de eleição, ou axioma de escolha. É que eu tenho um conjunto fixo. E eu olhei a um conjunto de subconjuntos daquele conjunto fixo, que era o G. Aquele universo G é o que está me permitindo utilizar o lema de Zorn. E nesse ponto particular é onde estou vendo o que acontece. Se eu quero agregar um elemento, eu estou pegando um elemento daquele conjunto, para garantir que ainda mantenho em conjunto que estão incluídos em G. Não é trivial se eu pegasse
Se eu não utilizasse essa condição e eu pego um elemento arbitrário de K, eu quero provar que é algébrico, então, que essa extensão é algébrica, então o que a gente faria? Pegaríamos um elemento arbitrário de K. Vamos supor que é transcendente sobre esse cara aqui. Então, eu não posso agregar aquele elemento, porque já fica fora de V. Tá? Bom, então agora a gente já sabe que temos bases de transcendência. Vamos a provar que temos, que dadas duas bases, a cardinalidade delas é a mesma. Alguma dúvida da primeira parte da prova? Ficou óbvio? Ou ficou impossível de entender? Para mim, quando um teorema precisa acima da escolha, sempre tem alguma coisa estranha. Bom, então vamos provar que, dado duas bases, tem a mesma cardinalidade. Bom, então, posso assumir que a cardinalidade de B' seja menor ou igual que a cardinalidade de B. Então, para tudo, B em B', como o B é algébrico sobre f de B. Essa definição que B é uma base de transcendência. Isso quer dizer que existe um conjunto finito. B é um subconjunto finito de B. Finito. Tal que o B satisfaz uma equação polinomial com elementos de B. O B é algébrico sobre f de B. E agora esse cara é um corpo com um conjunto finito de geradores. Então, o que a gente vai construir é o seguinte, bom, a B' eu não posso utilizar, vou utilizar B barra. Por definição, vai ser a união sobre todos os elementos de B' desses conjuntos finitos. Por construção, todos esses conjuntos finitos estão dentro do mesmo conjunto B, que é a minha base, pelo tanto, esse cara está dentro de B. Talvez a notação B barra dentro de B seja um pouco ruim. Normalmente é o oposto, né? Tá. Mas a primeira observação é que B barra é igual a B. Então, observação. Por quê? Se não for, então existe algum elemento B em B menos B barra, mas o B é algébrico sobre f de B'. Agora estou utilizando que B' é uma base. Aqui eu utilizei que B era uma base. Agora, utilizando que B' é uma base, qualquer elemento do corpo é algébrico sobre esse corpo. Tá? Mas o f de B' é claramente algébrico. F de B' é uma extensão algébrica. Desculpa. F de B' é uma extensão, é algébrico, todo elemento aqui é algébrico
sobre f de b barra. Porque cada um dos elementos de B' é algébrico sobre os elementos de BB, que são os elementos de B barra. Então, esse B é algébrico sobre o f de B barra. Isso quer dizer que eu tenho um elemento de B que satisfaz uma equação polinomial com os elementos de B barra. Mas os elementos de B barra são todos elementos de B. E isso é absurdo, porque o B era algebricamente independente. Absurdo, pois B é algebricamente independente. Eu não posso ter uma equação satisfeita por B e outros elementos de B. Então, esses dois conjuntos são iguais. Pelo tanto, têm a mesma cardinalidade. Por um outro lado, qual é a cardinalidade desse cara? Então, agora temos que dividir o problema em dois. Eu estou pegando uma união de conjuntos finitos parametrizada por um conjunto que pode ser infinito, que é o B'. Então, eu tenho uma união, cada um desses caras é finito, mas está parametrizado pelo B'. Se o B' for finito, esse conjunto é finito. E a gente já provou que esse conjunto é igual a B. Se B' é finito, isso implica que B é finito. Então vamos primeiro provar a situação onde B seja infinito. Então se B é infinito, a gente já sabe, pelo tanto, que B' tem que ser infinito. Caso contrário, isso seria falso. Essa igualdade seria falsa. Mas quando B' é infinito, a cardinalidade desse cara é igual à cardinalidade de B'. Se B' mas se B' é infinito, não, talvez essa notação é ruim. É infinito. Então, a cardinalidade de B' é igual à cardinalidade de B barra. E esse cara é igual à cardinalidade de B que eu queria provar. Então, estou na situação aqui. Então, agora basta provar o problema quando o B for finito. Então, se B é finito, neste caso, B' é finito, então, esse B se pode escrever como um conjunto B1 até Bn. E esse B' pode se escrever como um conjunto A1 até AM. E estou assumindo que M é menor ou igual que N. E o que eu quero provar é que M é igual a N. Tá? Ok. Então, o que eu vou fazer é trocar nessa base, eu vou trocar um desses B1 por esse A1 e ver que ainda tem uma base. Com isso, já finalizo o problema. Tá? Porque se eu trocar todos eles, os primeiros M's, por esses daqui, eu teria uma base que consiste dos AM's, que já são algebricamente independentes, e agregando outros elementos. Então, o que eu quero fazer é provar que trocando B1 por A1 é ainda uma base. Ok? Ok. Então, o elemento A1 de B' é algébrico sobre f de B. E agora tem um conjunto finito. Porque B é uma base, é algébrico sobre f de B. Então isso implica que existe um polinômio
f, que agora é um polinômio coeficientes em x, e vamos botar variáveis y1 até yn, tal que f de A1, B1, Bn é igual a zero. Em princípio, o que eu sei é que a definição da algébrica que eu quero é que existe um polinômio em uma variável com coeficientes, funções, elementos desse corpo. Ou seja, que eu devia ver esse cara como um polinômio em x, que os coeficientes são funções racionais dos y. Porém, como esse polinômio tem conjunto finito de términos, pode matar denominadores e garantir que os coeficientes são polinômios nos y. Tá? Então, já tem um passo não trivial em provar que tem um polinômio entre esses caras. Mas tá, esse é o que eu tenho. Agora, eu sei que o x tem que aparecer, porque é o A1 que aparece aí. Mas também alguma das variáveis y tem que aparecer em f. Ou seja, o grau de f com respeito à variável y não é zero para algum i. Porque caso contrário, se não for o caso, então o A1 que está em B' seria algébrico sobre f. A1 seria algébrico sobre f, o que é absurdo, porque o A1 é um elemento de uma base de transcendência. Tá? Então existe algum i. Posso supor que esse i é chamado de 1. Troquem de nomes. Tá? Então vamos assumir que seja i igual 1. Então, o que eu sei é que nesse polinômio, o B1 aparece. Nessa equação, o B1 aparece e o A1 aparece. Então, meu claim, eu vou deixar aquele teorema que eu estou provando. Então, meu claim é que, como eu disse, eu vou trocar o A1 com B1. A são os elementos de B', correto? E B é finito, tá correto. Então, A1, B2, B3, de Bn é uma base de transcendência. Bom, então a gente pode olhar a seguinte situação. Eu tenho meu f, que eu tenho dentro da extensão, onde eu tenho todos os B2 até Bn, e eu tenho dentro do cara que tem o A1 até B. Talvez eu quero trocar a ordem. Deixa eu só pensar nisso. Tá, talvez eu deva trocar a ordem aqui. Até Bn, e esse cara está dentro do f de A1, B1 até Bn, que esse com certeza, já f de B1 até Bn, não tenho cá. Então, com certeza essa extensão é algébrica. Mas talvez eu devia trocar a ordem das últimas duas extensões. O meu problema é trocar A com B. Mas tá, o que eu quero ver é que
esses caras são transcendentes. São algebricamente independentes. E o que eu tenho é eu quero utilizar esse polinômio f que utiliza o A1 e o B1 aparecem naquele f. Tá? Então, o que eu sei é que então o B1 é algébrico sobre o corpo F, que tem o A1, B2, Bn. Essa é a equação que acabo de utilizar. A existência desse F disse que o B1 satisfaz uma equação em termos dos outros, polinomial, e aparece naquela equação. Portanto, o B1 é algébrico sobre esse corpo aqui. Tá certo, aqui devia botar então o B1. Bom, e o F de A1, essa sequência eu botei errado, mas F de A1, B2 até Bn é algébrico A1, B2, Bn, está correto, estou trocando um B por um B ali. É algébrico sobre acho que estou fazendo um erro. O que está faltando? Então, F de A1 a 2, de 2 até Bn. Essa extensão. Gostaria de dizer que esses dois são algébricos sobre F de B1. O qual é correto. Então. Shoot. B1 é algébrico sobre S com A1 até B2 a Bn, isso é correto. Então, o que eu devo fazer é que o B1 também é algébrico sobre o F de A1, A2 até AN. Isso porque o A1 até AN, estou trocando o N com M, né? Cadê? N são para os Bs e os A são Ms. Tá? O B1 é algébrico sobre esse corpo só porque esse cara é uma base, mas então, pelo tanto, isso implica que o F de B2 até Bn e o F de A2 até AM são algébricos, e são bases, são algébricos. Não algébricos, desculpa. Vamos fazer assim, que o B2 até o Bn e o A2 até AM são bases de transcendência sobre o corpo F de B1. Então, eu tenho o F dentro do F de B1. Dentro desse cara, eu tenho o corpo K. E esses dois são algebricamente independentes sobre esse F de B1. Então, eu tenho duas bases de transcendência sobre esse corpo. E agora tenho menos elementos. Então, eu posso fazer indução. Indução em M. Então, por indução em M, M é igual a N. O único que está faltando é o caso indutivo inicial. Eu devo provar que, se eu vou fazer indução em M, eu devo provar que, se M for 0, então M é igual a N. Mas se M for 0,
significa que nenhum elemento é uma base de transcendência, ou seja, que a extensão K é algébrica sobre o F, mas então, naquele caso, todo elemento é algébrico, portanto, esses caras não podem existir, pois são transcendentes. Então, isso finaliza a prova do teorema. Aqui, essa sequência estava errada. A sequência que eu utilizei, trocando os B com os S. Deixo para vocês um exercício que eu acho que é como o Artin queria provar isso. O Artin não dá... Se vocês estão seguindo o livro do Artin, na realidade, eu também dei do Otto Elder, eu dei uma referência, mas ele também faz a mesma coisa, ele utiliza bases de transcendências finitas. Mas então, exercício, que eu acho que vou botar na lista, a gente tinha um claim, que era qualquer conjunto algebricamente independente de um corpo podia ser estendido uma base de transcendência, dado um conjunto de geradores. E a gente utilizou o lema de Zorn para provar isso. Então, vamos fazer a mesma coisa com G finito. Então, olhem para A finito, G finito, e provem que existe uma base de transcendência incluída em G sem utilizar o lema de Zorn. Ou seja, para conjuntos finitos é trivial provar que existe um maximal, mas então podem repetir a prova. Mas dá para fazer um jeito um pouco mais limpo. Mas então, se a extensão G sobre K é finitamente gerada por um conjunto finito de transcendentes, por exemplo, mais alguns algébricos, então não preciso do lema de Zorn para provar que existem bases de transcendências, e naquele caso eu não devia me preocupar com casos onde B e B' sejam infinitos, e então essa parte B também fica mais simples. É só a última parte. Bom, então, como corolário, dada uma extensão F em K, faz sentido definir o grau de transcendência de K sobre F, que eu defino como a cardinalidade de B, onde B é uma base, é qualquer base. Então, um exercício é que se vocês têm uma sequência de extensões assim, então o grau de transcendência do L sobre o F é igual ao grau de transcendência do K sobre o F mais o grau de transcendências do L sobre o K. Que é a mesma coisa de sempre. Vocês pegam uma base de transcendência para um, uma base de transcendência para o outro e constroem a base de transcendência do maior. Mas isso dá uma noção de que o que é dimensão. Então, para isso, vamos fazer um exemplo. Não é trivial saber se um elemento é transcendente ou não, se satisfaz alguma extensão, uma equação algébrica ou não. Os exemplos são com os corpos de funções que a gente já viu. Então, se vocês olham para extensões desse corpo, então vamos fazer um corpo de funções agregando as raízes de um polinômio da forma x ao quadrado, y quadrado igual a x cubo, lembrem que isso era
o anel de funções, o corpo de funções racionais em alguma superfície de Riemann. Nessa superfície de Riemann, que é uma cobertura 2:1 do plano C. 2:1 a causa de que o grau desse y é 2. O gráfico daquela superfície de Riemann normalmente é feito assim, uma versão real daquilo. Uma versão real daquela superfície é assim. Mas lembrem que eu devo olhar aos zeros desse polinômio em duas variáveis. Então, esse cara é uma coisa em dimensão 2, botado dentro de C2, que tem dimensão 4. Essa é uma versão real daqui. Ou posso olhar o caso B, que seja a mesma coisa, também uma cúbica, mas aquela cúbica vai ser suave agora. Ou y² menos x³ menos x, talvez mais x. Então, esse cara luce como bom, quando x é igual a 1, aqui eu tenho um 0, esse cara luce como uma coisa desse tipo. Ok. Então, qual é o grau de transcendência dessas extensões sobre o corpo C de x, que está dentro dos dois? Então, o grau de transcendência dos dois claramente é 1. Porque o x, desculpa, sobre C de x é sobre C. Sobre C de x é claramente 0. As duas extensões, porque ambas são algébricas, on the nose, são zeros de um polinômio. Agreguei raízes de um polinômio. Mas sobre C, em princípio não devia ser totalmente trivial, mas o x é uma base de transcendência. X é uma base de transcendência, pelo que acabei de falar. As duas são extensões algébricas sobre C de x. Então, a base de transcendência tem um elemento, pelo tanto, esses dois corpos são de grau de transcendência 1. O grau de transcendência desses corpos, de tanto K, ou se eu chamo esse cara L, de K sobre C de C, ou o grau de transcendência de K de L sobre C é igual a 1. Essa é a dimensão sobre os números complexos da superfície de Riemann. É uma curva complexa. Porém, a pergunta é se algum desses dois é uma extensão pura ou não. É puramente transcendental ou não. Então, no caso A, dá para ver rapidamente que é puramente transcendental. Então, AK é isomorfo a C de alguma variável, de T. Ou seja, como corpo abstrato, é isomorfo a C de X, como corpo abstrato. Não como extensões, claramente. Por quê? Porque a gente pode fazer esse isomorfismo aqui, é levar o T para, talvez seja Y sobre X. Talvez seja X sobre Y, vamos ver. Mas então, T ao quadrado é igual a Y ao quadrado sobre X ao quadrado naquele corpo. Mas Y ao quadrado sobre X ao quadrado nesse corpo é a mesma coisa que X ao cubo sobre X ao quadrado, que é igual a X. E T ao cubo é igual a Y ao cubo sobre X ao cubo
mas x ao cubo é a mesma coisa que y quadrado. Então, essa é a mesma coisa que y ao cubo sobre y ao quadrado, que é igual a y. E claramente, x e y geram tudo aquele corpo. Então, C de t, claramente, é tudo corpo. Esse é o meu isomorfismo. Então, esse corpo é uma extensão transcendental pura de C. Tá? É uma extensão transcendental pura de C. Esse aqui não é. Mas para provar que esse aqui não é uma extensão transcendental pura, a gente tem que ver, na realidade aqui eu tirei um ponto, talvez eu estou fazendo errado o desenho. Tem que pensar sobre o desenho desse cara. Talvez estou fazendo errado o desenho, estou pensando nesse momento se o ponto x é igual a 1, singular não, o problema está na frente do quadro. Mas eu não quero falar hoje de nada topológico, como eu fiz na última aula, mas a superfície de Riemann, nesse caso aqui, é um toro sem um ponto. Se vocês querem, eu posso explicar por que a superfície de Riemann associada a essa equação é um toro sem um ponto. A outra também é um toro, mas é um toro muito singular, a curva cuspidão. Então, utilizando isso, dá para ver que não pode ser uma extensão puramente transcendental, porque funções em uma extensão puramente transcendental se correspondem a funções racionais em C. Esse era um anel de funções racionais no plano. E se eu tiver um isomorfismo de funções racionais no plano com funções racionais naquele toro, eu teria um homeomorfismo entre o toro sem um ponto e o plano, que a gente não tem. Mas para isso preciso falar de funções contínuas e por que não são homeomorfos, o toro sem um ponto e o plano. Então prefiro não falar. Vamos mudar para o outro tópico, que eu tinha mais um teorema para provar hoje. Bom, então, definição. Um corpo é algebricamente fechado se um corpo K, se todo polinômio que pertence a K de x não constante tem uma raiz em K. Então, todo polinômio não constante se fatora como produto de polinômios lineares em K. Então, como corolário, se K é algebricamente fechado, e vou chamar, a notação vai ser K igual a K barra, e vou justificar essa notação daqui a pouco, mas se K é algebricamente fechado, então todo polinômio f em K de x não constante se fatora como produto de lineares. Um elemento por x menos alfa i, 1 até n. Com a e alfa i no corpo K. Ou seja, não existem polinômios irredutíveis de grau maior que 1. Está claro porque vocês me dão um grau qualquer, tem uma raiz, então o polinômio x menos alfa, aquela raiz, divide o seu polinômio e agora fazem indução. O A aqui está pelos polinômios constantes que a gente não tem nenhum controle. Ok. Clausura algébrica, ou fecho algébrico será? Ou clausura algébrica? Fecho algébrico será? Fecho. Obrigado. Então, a definição. Todo corpo K. Bom, eu vou fazer assim. Uma extensão F
de K. K é dito o fecho algébrico de F, sim, duas coisas são satisfeitas. A, K é algebricamente fechado, e B, K é uma extensão algébrica de F. Então vamos provar que para todo corpo existe uma extensão algebricamente fechada. Tá? Todo corpo tem um fecho algébrico. Vou dar uma prova que é totalmente trivial. Vocês procurem uma prova que seja mais... Vocês podem ler a prova usual em qualquer livro de álgebra. Mas eu vou dar uma prova que vai matar o problema em 5 minutos. Então, prova. Teorema. Para todo corpo F, existe uma extensão F barra, o fecho algébrico. Bom. Ok. Como que a gente prova isso? Alguém chuta, pelo menos, para provar esse tipo de teoremas? Qual seria um candidato? Eu posso dar um exemplo. Tá? Então, antes desse teorema, vamos dar um exemplo de como que a gente construi extensões algebricamente fechadas. Vocês podem pegar, como, por exemplo, o que acontece se o F for o corpo finito Fp? A gente já viu extensões algébricas do Fp. Tá? Se forem extensões finitas, seriam Fqs. Toda extensão finita do Fp algébrica é o Fq. E toda extensão algébrica do Fp vai ter o Fp dentro, vai ser um Fp espaço vetorial. Então, um jeito de construir o fecho algébrico do Fp é o seguinte. Vocês pegam corpos da forma Fq a la I fatorial. O fatorial vai ficar claro num segundo. Porque esse cara está incluído no corpo Fq a la I mais 1 fatorial. Estou utilizando o fatorial para quê? Para que esse número divida o seguinte. Esse cara aqui divide esse, e a gente provou que corpos Fq e Fq' estão um incluído no outro se o exponente de um divide o exponente seguinte. Tá? Então, essa é uma sequência de corpos que estão todos incluídos canonicamente um no outro. Então, peguem o limite, ou a união dos F de Qs. Tá? A união de todos esses caras. Fatorial. Meu claim é que S é um corpo e que é algebricamente fechado. Então, que é um corpo, eu deixo para vocês provar. Mas é simples. Vocês me dão dois elementos, pegam o produto, cada um desses dois elementos pertencem a algum desses caras, pegam o maior, onde os dois elementos estão, pegam o produto lá dentro. Que é algebricamente fechado também é trivial. Porque se vocês me dão um polinômio com coeficientes nesse corpo, todos os coeficientes pertencem a algum desses caras. E agora a pergunta é, por que esse cara tem uma raiz nesse corpo? Tá bom, mas... O polinômio tem algum grau e vai existir um Q e fatorial maior ao grau daquele polinômio. Correto. Então,
Correto. Ótimo, isso dá a solução. Ok. Então agora o teorema. Vamos provar aquele teorema. Mas eu vou utilizar um truque. Porque eu achei legal o truque. Vocês podem ler a prova usual, que é essencialmente a mesma coisa que o truque. Só que o truque dá um lugar natural para utilizar o axioma da escolha, o lema de Zorn. É muito similar ao teorema que já a gente provou, por isso que eu escolhi esse truque hoje. Então, vamos provar o teorema. Proof. Seja S um conjunto com as seguintes duas propriedades. O F está dentro do conjunto S, um conjunto que contém o F, e a cardinalidade do S que seja estritamente maior que uma cardinalidade N que eu vou chamar do máximo entre a cardinalidade dos números naturais e a cardinalidade do F. Essa cardinalidade o pessoal costuma chamar de Aleph zero, mas eu não sei como desenhar o Aleph zero, então não sei. Vou botar a cardinalidade do N. Tá? Se seu F for infinito, pronto. Eu só quero uma cardinalidade maior do que S. Só que quando o F for finito, eu quero que esse conjunto S seja infinito. Tá? E isso sempre existe. Botem F em F, S é igual a F união qualquer conjunto suficientemente grande. Tá? Ou seja, F união nos naturais já funciona. Ah, não. Porque estou pedindo... Não. Mapas, o conjunto de potências de F união nos naturais funciona. Eu quero que esse cardinal seja estritamente maior. Bom, então esse conjunto existe. Ok, agora tenho um conjunto. Esse conjunto fixo é o conjunto que vai ser o papel do G na anterior. Para eu olhar os subconjuntos de um conjunto já fixo. Para eu poder utilizar o lema de Zorn. Então o conjunto fixo que a gente vai utilizar vai ser o análogo do antes, vai ser o B, que vai ser subconjuntos do S. Tá? Vão ser F dentro de K, dentro de S, e K um corpo, que é uma extensão algébrica do F. Com K em F, uma extensão algébrica. Então, esse cara não é vazio porque o F está dentro. Então, esse conjunto de subconjuntos de S não é vazio. De novo, ele está ordenado pela inclusão. E de novo, se vocês me dão uma sequência de corpos totalmente ordenadas, de tal jeito que todos eles estão dentro do S e todos eles contêm o F, a união, não vou repetir porque é a mesma coisa que fizemos antes, a união tem o F e está tudo dentro do S, é um corpo, de novo, é o limite, então o produto é, dado dois elementos, pertencem a algum desses KI, aí vocês multiplicam, é um corpo e é uma extensão algébrica de F. Por que é uma extensão algébrica de F? Todo elemento dessa união pertence a algum dos KIs, pelo tanto, e em KI é uma extensão algébrica de F, então esse elemento é algébrico sobre F. Tá? Então, é ordenado pela inclusão e para cada sequência existe o limite. O limite está dentro, é fechado pelo limite. O limite dos KI está em B. Então, de novo, o lema de Zorn me dá um elemento maximal. E o que eu quero provar é que aquele elemento maximal é um corpo algebricamente fechado. Então, essencialmente, eu vou repetir... Não, gostaria de repetir seu argumento, mas seu argumento falha nesse caso, que é o que a gente fez aqui. Eu peguei uma sequência de elementos ordenados, dá para botar rapidamente todos esses corpos dentro de um conjunto suficientemente grande
para que a união de todos eles, que esse limite, seja o fecho algébrico. Isso que eu vou fazer agora. Então, por lema de Zorn, existe um B em B maximal. B é ruim, né? Antes B era para base, mas agora é um K. É o meu corpo. Os elementos de B são corpos. Então, o que eu quero ver é que K é algebricamente fechado. Provar que K é algebricamente fechado. Então, suponha que não é. O K, obviamente, é algébrico, né? Todas as minhas extensões são algébricas. Então, agora, suponha que K não é algebricamente fechado. Então, suponha que existe um F em K de X tal que F não tem uma raiz em K. Mas lembrem um teorema, um F irredutível. Peguem um F irredutível. Lembrem um teorema que provém há 2 aulas. Para qualquer corpo, qualquer polinômio irredutível, existe uma extensão desse corpo onde o meu polinômio tem uma raiz. Tá? O corpo é o K do F dividido, o K do X dividido F. Tá? Essa é uma extensão algébrica. Então, existe uma extensão algébrica de K, algébrica, onde o F tem uma raiz em K'. E não em K, porque meu F não tinha raízes em K. Isso provamos na aula anterior. Então, seria legal se o K' estiver dentro do conjunto S, ganhei. Porque se o K' está dentro de S, essa condição aqui está em contra de que o K era maximal, pelo lema de Zorn. O problema é, de novo, que eu tenho aquele conjunto S, esse é o análogo do G, né, da anterior. Eu tive que pegar geradores do K na vez anterior e pegava um conjunto fixo onde eu botava todos os meus Bs. Então, agora, como é que eu faço para que esse K' esteja dentro de S? Por isso que a gente utiliza um cardinal suficientemente grande para encontrar injeções àquele conjunto. Tá? Então, o que eu quero fazer é, eu quero construir uma injeção de K' em S, de tal jeito que aquela injeção dentro de K seja a identidade. Aqui. Porque o K já estava nesse. Tá? Isso que eu devo construir. Para isso, basta provar que a cardinalidade desse cara é menor que a cardinalidade daquele, essencialmente. Tá? Mas então, a seguinte observação é trivial. Observação. Se vocês têm um corpo F que é finito, uma extensão algébrica, então a cardinalidade da F' é maior que a cardinalidade da F, mas é estritamente menor que a cardinalidade dos números naturais. Se vocês têm uma extensão algébrica, uma extensão algébrica dada por um elemento. Por quê? Porque aquela extensão está dada de grau. O grau do polinômio de f é um espaço vetorial de dimensão aquele grau, que é finita, sobre um corpo finito. Portanto, tem um número finito de elementos, então tem uma cardinalidade menor que os números naturais. Se o f
for infinito, então a cardinalidade, pego o mesmo tipo de extensão, onde eu agreguei raízes de um polinômio, então a cardinalidade do f' é igual à cardinalidade do f. De novo, porque é um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo infinito. Tá? Mas isso quer dizer que eu posso olhar para o meu conjunto S e eu tenho dentro do S, por definição, eu comecei com o meu corpo K, que era o maximal dado pelo lema de Zorn. Então eu posso tirar o K. A cardinalidade desse cara que é o quê? E o S era estritamente maior a cardinalidade que a cardinalidade do F ou que o N. O K é uma extensão algébrica. Cadê que eu estou? Eu quero fazer aqui. O K é uma extensão algébrica, o K' é uma extensão algébrica do K. Se o K for finito, tá? A cardinalidade desse cara é finita. Se o K for infinito, a cardinalidade desse cara é igual à cardinalidade desse cara. E o S é maior nos dois casos. Então a cardinalidade de S menos K' é igual à cardinalidade do S. Porque cada um deles, por definição, são extensões algébricas sobre o F. Isso está certo também. Mas a algébrica não implica finito, né? Você está certo nisso. Você está certo nisso. Agora temos que pensar. Temos 10 minutos para pensar. Então... Não, essa observação está certa. Então, deixa eu pensar o seguinte. Como que eu vou fazer? Tá, o que eu preciso é uma injeção do S, caninha, que deixa esse cara a identidade. Tá. O que eu preciso é botar essa injeção aqui, de K' para S, fazendo o K a identidade. Então, o que eu preciso para encontrar aquela injeção é que a cardinalidade do K' menos o K seja menor que a cardinalidade do S menos o K. Se eu tiver aquela diferença de cardinalidades, isso implica que existe uma injeção desse conjunto nesse conjunto. Tá? Isso implica que existe uma injeção I de K' menos K em S menos K. E agora eu complemento aquela injeção pela identidade de K em S, que é o que está faltando aqui, e isso implica que existe uma injeção I de K' em S, tal que I de K é a identidade. K incluída em S, a inclusão S. Então, o que eu preciso é provar que essa desigualdade de cardinais existe. É certa. Agora, a cardinalidade do K' sobre K é ou a cardinalidade... Agora, essa é uma extensão finita. Se o K for um corpo finito, eu ganhei. Isso continua sendo certo, porque esse aqui é um número finito. E se o K for infinito, essa cardinalidade... Se o K' for finito, eu ganhei. Isso é certo. E se o K' for infinito, então essa cardinalidade é igual à cardinalidade do K. Tá?
Então agora eu quero ver que a cardinalidade de S menos K é maior estrito que a cardinalidade de K. E o único que eu sei é que a cardinalidade de... então agora o que queremos provar é que, dada essa condição, a cardinalidade de S menos K, quero provar que é maior estrito que a cardinalidade de K, sabendo que a cardinalidade de S é maior que a cardinalidade de F, quando F seja infinito. Eu acho que a cardinalidade de K sempre vai ser igual A do F. a do F no caso Infinito, quando o F seja infinito. Então, estou botando o K como união contável de extensões finitas do F. Eu sempre posso fazer isso. Se não, caso contrário, como que a gente pode fazer? Vamos ver. O K já está no B. Então, Como que é? o K Está no B, por isso, mas a gente está falando de extensões algébricas. e o número de polinômios é contável. Obrigado, esse funciona. Esse é o que eu estou perdendo. Fantástico. Correto. Então, a cardinalidade do K é igual à cardinalidade do F, pois existem infinitos contáveis. Contáveis polinômios. Então, isso prova o teorema. Tipo, é contável. Sim, o problema de ser finito, se o F for finito, é diferente. Mas para o F finito, está claro que o K é finito. Não que o K é finito, mas para F finito, está claro que a desigualdade do S é maior do que K, pelo argumento anterior. Sim. You mean that an infinite copy of infinite set has the same category? I'm sorry? If you have a set of infinite category, then you say that What is a set of infinite category? it has. I'm sorry. Okay. So the category of the finite copy of the set is equal to the category of the set. Yeah, so for the cardinal it is, yes. So a finite union, there's a bijection between your set and a finite union of your set. Can you show me the bijection? No. But that's just, think about this. Just think about, there exists a bijection between N and Z. And that I know this case, that follows for any other set. And but if you replace Z as a non-numerable set, yes, so okay, so again it's going to, so that's the first case. And then the other case is there's a bijection between R. There's a bijection between R and C, if you wish, but also it's between R and R union R. And both of them are easy to construct. The second one is easier than the first one. but I mean, for the general case, Yeah, so the question with the general case is that I don't want to enter into what is the theory of the sets, because I don't want to enter into defining what a cardinal is, because that's probably not a topic for this class. how do you use it? That's correct. So in any case, in whatever universe is fixed, that statement is correct. So once you fix a universe of where your sets live, finite union of sets. So if you have a set, a finite union of it, it's in bijection with your set. And that you can construct explicitly. Countable union. Well, that's not true if your set is finite. Yeah, but That's correct, yeah. because The cardinality of the polynomial Yeah, we're using that statement here. That's correct. is the same thing. Yeah. All right. Yeah, it's a neat. Oops. É um truque interessante. É um truque interessante, botar tudo dentro de um conjunto suficientemente grande.
Se vocês não querem botar tudo dentro de um conjunto fixo, então tem que utilizar o mesmo tipo de argumento. Vamos considerar todas as extensões algébricas